Olavo Bilac, o príncipe dos poetas e a sua homenagem com a designação de uma rua em Santa Cruz. Obrigado você que está acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Simvaldo. Hoje estarei falando sobre a rua Olavo Bilac. É uma ruazinha que fica ali nas proximidades do fórum, fica bem em frente ao fórum, né? A antiga escola imperial, depois antigo hospital. Logo a partir da Praça Ruão. É uma rua pequena e vai sair na rua Gabriel Bernardes. Logo no início da esquina com a rua Dom João VI, com a Praça Ruão, tem essa casa antiga com a placa da rua Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele tem uma literatura muito ligada à questão da cultura, dos contos pátrios, da civilização. Aqui tem uma capa de um livro, juntamente com o Coelho Neto, autoria Olavo Bilac e Coelho Neto. Essa publicação foi distribuída na época que ainda existia nas escolas fundamentais, no curso fundamental, a disciplina de Educação Moral e Cívica, que era ensinada, né, como um complemento de história, de geografia nas escolas. A Educação Moral e Cívica ensinava principalmente para os alunos, para as crianças, sobre os símbolos da pátria, os deveres, os direitos. Isso não tem mais. É uma publicação bem antiga, de 1939, uma publicação da livraria Francisco Alves, editora que não existe mais. Então, contos pátrios. A rua Olavo Bilac, essa ruazinha aqui embaixo, fica naquela área do quartel ali, a área do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, que o Palácio Imperial de Santa Cruz é exatamente aqui, o Batalhão de Engenharia de Combate, a praça, né, que tem mostrado muito esse mapa aqui, e essa rua Olavo Bilac começa exatamente aqui na Praça Ruão. Essa voltinha aqui é o Fórum Regional, dá essa volta e termina aqui na Gabriel Bernardes. Então, é um local bem antigo, bem histórico, porque toda essa área daqui era ocupada pelo Palácio Real, pelas senzalas. Observem aqui a praça, né, dá para ver a praça, inclusive isso aqui é aquele monumento que presta homenagem ao Vila Cabrita. Aqui é o memorial que foi construído para o Vila Cabrita. E antigas casas, assim, antigas senzalas. Então, rua Olavo Bilac. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros. Esse título, o príncipe dos poetas, ele começou primeiro príncipe dos poetas indicado foi o Olavo Bilac. Depois foram outros. Isso foi um concurso promovido pela revista Fonfon, e Bilac foi escolhido, né? O príncipe dos poetas brasileiros. Mas existe, depois dele foram outros também. Só que o mais famoso, mais conhecido é ele. Então, quando se fala qual o príncipe do poeta brasileiro, o apelido dele, aí todo mundo já sabe que foi Olavo Bilac. Ele era um poeta muito popular, era parnasiano, né? Parnasiano é aquele poeta relativo ao próprio Parnaso. Parnaso é um local, segundo a mitologia, né, onde viviam os poetas, a poesia, as musas, né, que é adepto de uma escola poética que cultiva a objetividade e a perfeição da forma em relação ao lirismo dos românticos. Então, por isso que ele é chamado de parnasiano, da escola parnasianista, do parnasianismo. Aqui tem uma outra foto, já na descida, aquela mesma casa que eu mostrei com a placa, né? E do lado direito, o Fórum de Santa Cruz. O Bilac, ele viveu muito tempo no Rio de Janeiro. O grande crítico literário Alceu Amoros Lima destaca que Bilac escreveu na imprensa em um momento de consolidação de novas instituições. Seus anos na imprensa viram a abolição da escravidão, a proclamação da República, a instalação do governo provisório pelos militares, a retomada dos governos civis, a urbanização do Rio de Janeiro. Todos esses fatos históricos vai fazer com que ele, como jornalista, ele se empenhe muito escrevendo
em relação a isso. Muitas vezes ele vai ser até preso por questões ligadas a críticas que ele vai fazer aos governos, principalmente os governos militares da época da Primeira República. Essa observação talvez explique o tipo de jornalismo feito pelo escritor. Quer dizer, ele é escritor, poeta, jornalista também. Um jornalismo moralista na acepção estrita da palavra, uma militância que acreditava educacional. Então, ele tinha esse objetivo educacional. Nas poesias dele tem sempre isso, tanto que os livros dele sempre foram usados muito nas escolas, principalmente nas primeiras décadas do século XX. Bilac batia-se pelas diretrizes que queria ver implantadas com ânsia e insistência: a erradicação do analfabetismo, o cuidado com a infância, o serviço militar obrigatório, o conhecimento da história e da língua, o culto a heróis e homens notáveis da pátria como necessária formação da identidade do brasileiro. Isso era bem típico da época, né? Era a questão do culto à pátria. Aqui tem um link de onde foi tirado esse texto. Bilac ansiava pelo progresso, queria ver um Brasil civilizado, com características de Paris, o modelo de civilização que os intelectuais de então reverenciavam, ou ainda se aproxima já rival de Buenos Aires, ou ainda da próxima e já rival Buenos Aires. Então, a questão do progresso, inclusive essa rua Olavo Bilac, ela tem teve um nome anterior de Rua do Progresso. Parece uma coincidência, né? Mas o Bilac e outros intelectuais do início do século defendiam que o Rio de Janeiro fosse uma capital semelhante a Paris. Inclusive o prefeito Pereira Passos, ele quando faz a reforma, o prefeito Pereira Passos foi um dos prefeitos que mais trabalhou pelo Rio de Janeiro, pela reforma urbanística do Rio de Janeiro. E quando ele vai fazer essa reforma, ele vai querer que as ruas sejam semelhantes a Paris, inclusive com a plantação, por exemplo, das amendoeiras, até mesmo o pardal, um pássaro bem popular, bem comum lá na França, foi trazido aqui para o Rio de Janeiro. Segundo informou o nosso paisagista Manfred Bert, em uma das atividades que nós tivemos juntos na visita à APA de Guaratiba, a plantação das palmeiras, as folhas, quando as folhas caíam, a orientação do prefeito Pereira Passos é que não fossem varridas aquelas folhas, que deixasse aquelas folhas no chão para dar aquele colorido bonito, que as folhas realmente das amendoeiras, eu estou falando aqui palmeiras, mas não, amendoeiras, pelo amor de Deus, eu estou errando de novo. Amendoeiras, elas têm um colorido assim avermelhado. E segundo o Manfred, a orientação da prefeitura é que essas folhas não fossem varridas para deixar aquele colorido bonito. Ele nasceu, Bilac, em 1865, no Rio de Janeiro, filho de Brás Martins dos Guimarães Bilac e Delfina Belmira dos Guimarães Bilac. Viveu sua primeira infância sob os signos da Guerra do Paraguai, conflito em que seu pai serviu como médico por longos 5 anos. Saudoso do pai, ciente das apreensões da mãe, a guerra e seus personagens seriam, durante toda a vida do escritor, temática cara recorrente que lhe povoariam as reminiscências e lhe inspirariam respeito. Aqui tem o link. Essa questão da Guerra do Paraguai, inclusive quando vem o movimento modernista, né, de 1922, o Manuel Bandeira vai fazer um poema fazendo uma crítica a essa atuação do Bilac na poesia. Ele é conhecido no cenário cultural brasileiro como autor do célebre soneto em homenagem à língua portuguesa, Última Flor do Lácio, inculta e bela, dos versos que conclamam todos os amantes a ouvir as estrelas. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Como grande representante do panasianismo, movimento literário capitaneado pela ideia do verso rigorosamente obediente à métrica, as rimas rebuscadas e a elaboração cerebrina. Então aqui tem novamente o link, né, de onde foi tirado o texto, e uma foto que eu fiz no dia 23, mostrando a rua Olavo Bilac, o fórum, né, à frente a fachada principal da sede do fórum. Escreveu ele aqui: pertenço à geração dos que ainda não eram nascidos ou apenas engateavam quando começou a Guerra do Paraguai. O que sei é que a época era dura e má.
Quantos, como eu, cresceram assim na casa privada do chefe, numa vida incerta, intercalada de sobressaltos, longos meses em que faltavam as cartas de lá. Isso aqui se referindo ao pai que estava na guerra. Dias depois, em que chegavam cartas, não raro trazendo luto à família. 5 anos amargurados sem festas nem alegrias. Quando caía a noite em cada casa ardia diante do oratório a lamparina devota. E os que têm hoje a minha idade, sem saber o que aprendiam a rezar antes de dormir, pelos que andavam expostos às balas e ao escorbuto, aos charcos do sul, empenhados numa luta bárbara. Então, ele aqui está descrevendo, fazendo uma descrição do que se passava na guerra a partir do que o próprio pai mandava para ele, naturalmente, né? Que eram problemas, inclusive, de escorbutos, né? Questão da alimentação e tudo mais. O link para quem tiver interesse de conhecer melhor o texto, de onde foi tirado esse texto, né? Eu, que pertenço a essa geração, guardei sempre inalterável o ardor da minha admiração pelos homens e pelos acontecimentos da Guerra do Paraguai. E ainda hoje sinto o coração invadido de uma onda de ternura e de piedade, quando vejo um velho soldado desse tempo, ou um dos velhos canhões que andaram por lá aos solavancos, ou um dos velhos navios que cruzaram o Paraná, dentro de nuvens de fumo, vomitando metralha sobre as trincheiras paraguaias. Então, falando novamente da guerra, aqui é a rua Olavo Bilac, a guerra do Paraguai, ou a guerra contra o Paraguai, ela foi muito criticada depois, isso já mais recentemente, a partir da década de 80, depois daquele livro do Chiavenato, Júlio José Chiavenato, que escreveu o genocídio americano, a guerra do Paraguai, porque aí ele vai fazer o Chiavenato, ele não é historiador, ele é um escritor, um jornalista, ele vai fazer um relato da guerra do Paraguai, mas fazendo críticas à atuação no Brasil. E realmente houve o Paraguai foi dizimado, a população do Paraguai foi realmente dizimada, tanto que morreram milhares e milhares de pessoas, né, na guerra do Paraguai, a guerra contra o Paraguai. Aos 15 anos de idade, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atendendo à expectativa do pai, que esperava que o filho seguisse a tradição familiar iniciada pelo bisavô. Mas, embora tenha frequentado por 5 anos consecutivos, participado ativamente do Jornal dos Estudantes, a Gazeta Acadêmica, proferindo ali discursos memoráveis, o rapaz não colou grau, desistindo do curso da profissão no 5º ano de faculdade. Os pensadores para as humanidades fez com que os pendores para as humanidades fez com que rumasse para São Paulo, onde frequentou por 2 anos, 1885 e 1888, a Academia de Direito do Largo de São Francisco. Embora pequena e pacata cidade, a capital paulista encontrava-se movimentada pela campanha abolicionista, contexto em que Bilac travou o relacionamento com a imprensa profissional, trabalhando no Diário Mercantil e colaborando com a revista Vida Seminária. Mas as aulas dessa academia também não lhe seduziram. É o próprio Bilac quem nos conta. Aqui em São Paulo, estive de 1886 a 1888, oficialmente estudando direito, mas na realidade vadiando e fazendo versos, o que é quase a mesma coisa. Quer dizer, fazendo uma crítica aqui ao curso de direito, ele vai acabar não se formando direito, né? Ele retorna ao Rio de Janeiro sem nenhum diploma, nem se formou em medicina, nem em direito, nem advocacia. Mas o cenário para o escritor já era outro. Seu primeiro livro de poemas, poesia, encontrou ampla acolhida pela crítica e pelo pequeno público leitor do Brasil de então, fazendo com que lhe abrisse as portas da imprensa carioca. Quer dizer, ele acabou se tornando um jornalista. Veja aqui a foto que eu coloquei, né, aquela foto da frente da fachada, e lembrando aqui o site de onde foram tirados esses textos. Ele é autor do hino da Bandeira Nacional, que também não deixa de ser uma poesia. Aqui tem um trecho do hino da bandeira: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto de paz, da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul.
Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever e o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Então, esse texto, essa letra é de autoria do Olavo Bilac e a música é a composição do maestro Braga, Francisco Braga. Inclusive aqui em Santa Cruz tinha uma sociedade chamada Sociedade Musical Francisco Braga, e o Francisco Braga esteve aqui visitando a sociedade logo no início. Vejam bem, o hino da bandeira é realmente uma poesia muito linda, né? E esse hino era cantado juntamente com o hino da República, com o hino nacional, era cantado nas escolas. Algumas escolas ainda cantam o hino nacional, mas o hino da bandeira são poucas. Algumas escolas particulares ainda contam. Aqui perto da minha casa tem o colégio chamado Girassol, e às sextas-feiras, quando às vezes eu passo caminhando por ali, fica na Praça do Pedrinho, praça que homenageia o deputado que foi guarda ferroviário Pedro Ferreira da Silva, e eu ouço lá os alunos cantando os hinos nas sextas-feiras. O Bilac também é patrono do Dia do Reservista, porque ele defendeu muito o alistamento militar, numa época em que ainda não era obrigatório o alistamento militar, era uma coisa voluntária. E ele começou a defender isso, e o Exército acabou escolhendo o nome dele para ser o patrono do Dia do Reservista. Não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. É um trecho do soneto A Pátria, de Olavo Bilac, patrono do serviço militar. Então ele é patrono do serviço militar e patrono do reservista. Fotos da Rua Olavo, antiga Rua do Progresso. Essas fotos aqui foram tiradas por mim, dia 23, mostrando essa foto da esquerda aqui. Eu fiz questão de colocar essa árvore, porque o Bilac tem inclusive uma poesia que fala das árvores antigas. E aqui essa foto já é dobrando ali na rua, depois do fórum, para sair na Gabriel Bernardes. Aqui eu já pego quase chegando na Gabriel Bernardes, né? E vocês observem lá o fórum, a dependência do fórum, inclusive com as palmeiras antigas, que foram plantadas ainda na época da monarquia. Como eu falei, era antigo prédio da Escola Imperial. Já chegando na Gabriel Bernardes, aqui tem um condomínio, essa aqui são as caixas d'água, então isso aqui já chegando na Rua Gabriel Bernardes, que eu farei também uma postagem sobre a Gabriel Bernardes. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez, desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila e, ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversais com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Parte de uma coleção de sonetos intitulada Via Láctea. O poema é um dos mais famosos de Olavo Bilac e continua sendo bastante popular atualmente, versando sobre um tema eterno, a paixão. O sujeito poético parece responder às críticas que recebe daqueles que rodeiam. É aquelas pessoas que vivem sonhando, né? Ora direis ouvir estrelas. Ao coração que sofre separado do exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo teu amor desejo. Ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo. E mais eleva o coração de um homem, ser de homem sempre e na maior pureza, ficar na terra e humanamente amar. Também em formato de soneto, o poema
é a confissão do sujeito que sofre distante da pessoa que ama. Para ele não basta o amor platônico, a grandeza dos sentimentos que os unem e nutrem um pelo outro. Pelo contrário, afirma a necessidade de ter o seu amor ao lado, trocar beijos e abraços, experimentar a paixão de perto. Quer dizer, essa questão do amor platônico, alguns poetas, muitos poetas escreviam poesias, né, defendendo esse amor platônico, aquele amor à distância, amor invisível, impossível. Como eu falei das velhas árvores, aqui tem um soneto também dele sobre as velhas árvores. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto à sombra delas vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos, como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Mais uma vez, o sujeito poético aparece encontrar na natureza um eco das suas emoções, bem como uma resposta e até uma inspiração. Observando as árvores mais antigas, o eu lírico afirma que elas são as mais bonitas porque sobreviveram à passagem do tempo e também inúmeras adversidades. Concordo plenamente, adoro ver as árvores antigas. Aqui, para encerrar essa postagem de hoje, eu coloquei três fotos mostrando a rua, Olavo Bilac, e algumas caricaturas. Ele foi um dos escritores mais caricaturados. Um abraço a todos, uma boa noite. E se você gostou, não deixe de compartilhar. Aqui é o professor Sivaldo, do canal do YouTube.